hoje, dia 19 de junho, tá, de 2020, nós vamos dar sequência na nossa parte de geometria e nós vamos entender um pouquinho melhor a respeito das posições relativas entre retas, tá? Então, duas retas, elas podem ser classificadas da seguinte maneira quando elas estão em um mesmo plano. Elas podem ser retas concorrentes, tá? Ou podem ser retas paralelas. Então, vamos entender o que é cada uma, tá? As retas concorrentes são consideradas, duas retas são concorrentes quando ela tem um único ponto em comum. Ou seja, olha, houve um cruzamento, olha, essa reta cruzou com essa reta, formando um único ponto em comum, beleza? Certo? Então, agora nós temos um caso particular de retas concorrentes, tá? Então, olha, quando duas retas se cruzam, só que formam ângulos de 90 graus, olha, um ângulo de 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. O que são os ângulos de 90 graus mesmo? São os ângulos retos, né? São os ângulos retos. Por isso que a gente determina aqui com esse quadradinho. Então, olha, aqui formou um ângulo de 90 graus, aqui formou um ângulo de 90 graus, aqui formou um ângulo de 90 graus e aqui outro ângulo, 90 graus, né? Então, olha lá, quando duas retas concorrentes, porque elas se cruzaram, tá? Formam quatro ângulos de 90 graus, dizemos que são perpendiculares, tá? Então, olha, dentro das retas concorrentes, nós temos as perpendiculares, porque ao cruzar, formaram quatro ângulos de 90 graus, tá? Olha lá, aqui, elas se cruzaram, mas não formaram ângulos de 90 graus. Olha, esse ângulo é menor que 90, esse é menor, esse ângulo aqui é maior e esse é maior que 90, tá? Então, existem essas diferenças. Daí, depois, no segundo caso de concorrentes perpendiculares, nós temos as retas paralelas, tá? Então, ó, quando não se cruzam, por mais que sejam prolongadas, ou seja, eu posso continuar essas retas aqui, ó, infinitamente, ou aqui embaixo, olha, infinitamente, que elas nunca vão se cruzar, elas não têm um ponto em comum, tá? Então, elas são paralelas, tudo bem? Então, vamos fazer umas atividades agora do livro e para vocês entenderem melhor, né? Com algumas imagens, eu vou ensinar para vocês, passar para vocês o conceito de ruas paralelas, né? A gente ouve muito isso no nosso dia a dia, né? Mas por que aquela rua é paralela a tal rua? Né? Por exemplo, aqui em Mongaguaçu, por que a Avenida Munhoz da Rocha é paralelo à Rua 7 de Setembro, né? Então, vamos entender um pouquinho melhor esses conceitos, certo? Então, vamos lá. Então, sexto ano, vamos lá, ó. Conforme eu havia explicado para vocês, vamos fazer uma atividade lá da nossa apostila a respeito das posições relativas entre as retas, tá? Então, só para relembrar aqui, quando duas retas não se cruzam, não se encontram, tá? Elas são consideradas retas paralelas, tá bom? Ou seja, elas têm sempre a mesma distância, olha, uma da outra, elas nunca vão se cruzar, então elas são paralelas. As retas concorrentes, elas se cruzam, tá? Em um único ponto, né? Chamei aqui de pontinho P, tá? Dentro das concorrentes, nós temos um caso particular, que são as retas perpendiculares, ok? Ou seja, elas se cruzam, tá? Ó, a reta T se cruzou com a reta S e formou ângulos de 90 graus, tá? Então, nós já vimos nas aulas anteriores, quando aparece esse quadradinho assim, olha, significa que meu ângulo é de 90 graus, ele mede 90 graus. Beleza? Então,
As posições relativas entre duas retas no mesmo plano são essas três situações: paralelas, concorrentes e perpendiculares. Note que aqui, olha, elas se cruzaram, mas não formaram ângulos de 90 graus. Né? Então, esse ângulo não é de 90, nem esse, nem esse, nem esse. Então, elas são só concorrentes. Quando elas formam ângulos de 90 graus, perpendiculares, tá? Então, agora, eu gostaria que vocês abrissem a apostila lá na página 31 para a gente fazer uma atividade juntos, tá? Então, eu vou fazer com vocês e vocês vão acompanhando e preenchendo lá no livro, tá? Na apostila. Posições relativas entre retas. Você já estudou que podemos classificar duas retas com base na posição ocupada por elas. Para relembrar as ideias sobre retas paralelas e perpendiculares, faça o que se pede, tá bom? Então, letra A. Complete as lacunas a seguir, observando as imagens. Há elementos que lembram retas paralelas ou retas perpendiculares nelas. Na clínica de fisioterapia, então aqui nós temos a imagem, tá? Primeira bolinha. Atrás da paciente há um aparelho de reabilitação formado por barras de madeira. As barras 1 e 2 nos dão a ideia de retas, então, ó, essa barra aqui, né, barra 2 e a barra 1. Ela dá a ideia de reta o quê? Ó, veja bem, essa reta, ela cruzou, né, com essa reta aqui, beleza? Então, ao se cruzarem, formou um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, elas são retas perpendiculares, tá? Perpendiculares. Então, anotem aí no livro de vocês. A segunda bolinha, tá? As barras que estão na mesma posição da barra 2 nos lembram retas. Então, ó, ele está falando dessa daqui, ó, na mesma posição que a barra 2, olha. Essas daqui. Então, elas nos lembram retas paralelas, né? Porque elas não se cruzam, ok? Então, vamos lá. Próximo desenho ainda na página 31, tá? Na parada de ônibus. Então, aqui nós temos a imagem da parada de ônibus. As linhas que formam os cantos dos painéis para publicidade 1 e 2 são. Então, o que ele está falando? Ele está falando das linhas que formam, né, os cantos. Ou seja, aqui, ó, essa linha com essa linha aqui, né? Tudo bem? Essa linha aqui com essa linha aqui. Então, ó, se eu continuar, houve um cruzamento e formou um ângulo de 90 graus, tá? Então, nesse caso, quando cruza e forma um ângulo de 90 graus, nós temos retas perpendiculares, tudo bem? Segunda bolinha, as barras de ferro verticais 3 e 4 são, ó, então ele está falando barra de ferro, essa daqui, ó, 3, tá? E 4. Então, ó, tá vendo que elas não se cruzaram? Então, elas são paralelas, ok? Tudo bem, então? Então, agora vamos virar a página e nós vamos lá na letra B, tá? Nas imagens a seguir, escreva e trace pares de segmentos paralelos e pares de segmentos perpendiculares. Então, aqui nós temos várias situações. Eu vou só citar algumas, tá? Então, olha, vamos começar aqui com a linha do trem. Essa daqui com essa daqui, ó, pode ser paralelos, né? Porque não se cruzam, tá? Agora, se eu pegar essa outra linha aqui, ó, essa daqui com essa daqui, pode ser segmentos, né? Perpendiculares, tá? Ó. Então, eu vou achar um paralelo e um perpendicular de cada imagem. Vamos aqui no estacionamento. Então, olha lá. Essa linha aqui, ó, com essa daqui, né, não se cruzam. Então, elas são paralelas, né? Agora, por exemplo, se eu pegar essa linha aqui, ó, tá? Com essa daqui, ó.
cruzou e formou ângulos de 90 graus. Então, são perpendiculares, tá? Vamos aqui na escada. Olha, cada degrau, esse degrau com esse degrau, formou duas retas paralelas, né? Ó, paralelas, tá? Vou colocar um S aqui embaixo. Agora, se eu pegar o corrimão aqui, olha, o corrimão, e cruzar aqui com um dos degraus, tá? Eles formam retas perpendiculares, né? Tudo bem? Tranquilo? Então, ou então, ó, eu acho que vai ficar mais explicadinho essa parte. Deixa eu apagar aqui. Porque de acordo com o ângulo aqui da nossa foto, não vai ficar um ângulo retinho de 90 graus. Não vai dar certo. Então, vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar aqui um degrau, tá? Com a altura do degrau aqui. Então, cruzou e formou retas perpendiculares. Tudo bem? Tranquilo? Então, mas tem diversas situações. Vocês podem achar as de vocês aí, beleza? Ainda lá na página 32, né, nós temos um mapa. Então, ó, observe este recorte do mapa da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Então, nós temos aqui várias ruas, várias avenidas, né? Então, é um mapa, uma vista superior. Então, vamos ver o que se pede. As ruas Açu e Jundiaí lembram retas paralelas, tá? Então, vamos voltar lá. Vamos procurar onde que está a rua Açu e rua Jundiaí, né? Ó, rua Açu, aqui, ó, rua Açu e a rua Jundiaí. Então, são retas paralelas, elas não se cruzam em nenhum momento, tá? A Avenida Nilo Peçanha e a Rua Seridó se cruzam, portanto, lembram retas concorrentes. Então, vamos lá achar, tá? Então, ó, Nilo Peçanha e Seridó. Vamos procurar aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Já coloquei a resposta, né? Então, vamos procurar ela aqui. Nilo Peçanha, ó, tá? Aqui. E onde que está a rua Seridó? Ó, tá vendo? Elas se cruzaram. Não formou um ângulo reto, então elas são só concorrentes, beleza? Agora, com base no mapa acima, cite duas ruas ou avenidas que parecem, letra A, paralelas, né, à rua Jundiaí. Então, vamos voltar lá. Nós estamos na rua Jundiaí e eu quero outras duas paralelas, tá? Então, pode ser Rua Mossoró, Rua Ai, tá apagadinho aqui, deixa eu ver no livro. Mipibu, tá? Pode ser aqui, ó, Seridó, né? Aqui embaixo, Apoti. Então, tem várias situações. Então, para aqui eu coloquei, ó, Açu, Mossoró, Mipibu, a cada nome estranho, né? E Seridó, tá? Então, anotem aí no livro de vocês. Agora, nós vamos a uma rua concorrente à rua Mipibu, tá? Então, vamos lá, concorrente. Elas têm que se cruzar, tá? Então, olha, pode ser essa daqui, ó, cruzou aqui, Rodrigues Alves, pode ser a Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca, beleza? Então, todas elas, né, se cruzam, então são concorrentes. Então, ó, situações aqui que vocês podem anotar, porque aqui ele pede cite duas, né? Então eu coloquei mais. Avenida Deodoro da Fonseca, Avenida Prudente de Moraes e Avenida Campos Sales, tá? E agora uma perpendicular à Rua Trairi, tá? Então vamos procurar aqui, ó. Uma perpendicular a essa aqui. Eu tenho aqui a Rua Trairi, perpendicular, ó, pode ser Campos Sales, pode ser Afonso Pena, Hermes da Fonseca,